Todos esperavam ansiosos pelo verão naquela pequena cidade. A chegada do verão era a chegada das fogueiras noturnas, das histórias na calçada, do ficar o dia inteiro na rua. Mas a brincadeira favorita daquela turma era o esconde-esconde. O bairro era basicamente composto de famílias antigas, ou seja, no final todo mundo se conhecia. Aquelas crianças tinham passado mais tempo juntos que muitos irmãos de sangue. O grupo era composto oficialmente de 10 crianças que passavam desde a manhã até a noite correndo e brincando juntos nos verões. Às vezes, de maneira excepcional, alguma que outra família trazia de outras cidades os primos, que também se somavam às brincadeiras. Aquele verão de 1991 não foi assim. Nenhum amigo novo chegou. Eram os 10 de sempre que estavam brincando e desfrutando daqueles dias quentes, cheios de ansiedade e emoção. Ninguém queria ficar em casa. Uma hora em casa era uma hora para se perder de coisas que no final do verão eram histórias para toda a vida. Ninguém queria perder nada. O primeiro dia de verão veio muito quente. Todos saíram das escolas e chegaram direto em casa. Deixaram mochilas e cadernos nas gavetas e alguns, jogando em qualquer lado, trocavam de roupa porque as brincadeiras iam começar. Não faltava aquele que saía até com o uniforme posto. Tamanha era a ansiedade. Esse tinha que voltar para casa pelo chamado dos pais para trocar de roupa. Às 8 da noite estavam todos reunidos na calçada do Miguel. Era a única feita de cimento. Dava para fazer as reuniões de decisão de brincadeiras sem já começar cheios de barro. A primeira noite era mais carregada de ansiedade. Não tinha opção. Voto unânime. Vamos de esconde-esconde. Os 10 estavam já prontos, contados. Feito o sorteio de quem começaria a contagem, começavam as correrias para encontrar o melhor esconderijo. Assim foi como começava aquele verão, que no final seria um verão um pouco estranho para eles. Era meia-noite e a turma ainda estava brincando. Até que começaram as vozes dos pais e mães chamando para entrar. Antes que o primeiro fosse para casa, era necessário fazer a contagem e saber se todos haviam sido encontrados na brincadeira da primeira noite. Fizeram a contagem. E o número? 11. Calma aí, disse alguém. Quem entrou na brincadeira sem aviso? Contando nome por nome, ao chegar ao 11º, a única coisa que viam era um menino de costas, indo embora virando a esquina. Quem era? Perguntavam todos. Sem resposta, partiam para casa sem saber o nome daquele que chegou sem avisar. O segundo dia começou e o primeiro assunto do grupo, tão logo se reuniram, foi o esconde-esconde daquela noite. Comecemos mais cedo, disse Dani, ansiosa por aquela segunda noite de brincadeira. Às 7 da noite o sol já tinha se escondido e o grupo estava a postos na calçada de sempre, contando para saber quantos estavam ali para começar a brincar. Eram 10 de novo. Duvido que alguém perderia essa segunda noite. Gritos e correrias por todos os cantos do bairro, e à meia-noite chega outra vez, e os chamados dos pais começam a soar na noite escura. Era chegada a hora de ir para casa outra vez. Mas, como sempre, havia que contar e certificar-se que todos haviam sido encontrados. No momento da contagem, 11 participantes. Ué, disse Pedro. De novo? Colocando o nome em cada participante, o 11º outra vez se ia virando a esquina. Dessa vez o grupo quis saber quem era e, chamando-o, não conseguiram mais do que ver a silhueta virando a rua, distanciando-se deles. Esse negócio está meio estranho, disse Vitor, olhando para todos. Quem é esse moleque? Pedro correu até a esquina tentando alcançar o rapaz ido, e chegando na rua, que nem casa tinha, era só um caminho escuro, não pôde ver nada mais do que as luzes dos postes dividindo a escuridão. Aquilo viraria assunto para o dia seguinte, com certeza. O terceiro dia chegou e se sentia certa tensão na conversa das crianças. Algumas até tinham dormido mal essa noite, pensando se aquilo era algo espiritual. Entre risos de deboches e piadas de mau gosto para colocar medo nos mais sensíveis,
Na verdade, todos escondiam um certo medo. Mas a decisão estava tomada. Brincariam de novo de esconde-esconde aquela noite e descobririam quem era o rapaz que se somava no meio da brincadeira. O sol se esconde e um a um começam a chegar na calçada aqueles que iriam participar da brincadeira daquela noite. Eram de novo os 10. Todos estavam um pouco distraídos, atentos a cada ronda para poder identificar em que momento se somava o 11º. Amanda estava escondida ainda quando alguém no canto escuro do seu esconderijo disse: "Parece que só faltamos nós dois agora." Ela, sem perceber quem era, responde: "Sai você primeiro porque eu estou escondida aqui antes de você." O menino responde: "Eu estou aqui antes de vocês todos." Atentando-se de que não era nenhuma voz conhecida, sai correndo do esconderijo e expondo-se ao que contava, que imediatamente gritou: "1, 2, 3, Amanda." Ela, sem nem reagir ao fato de ter sido encontrada, vai direto para casa sem se despedir de ninguém. Todos ficaram sem entender o que tinha acontecido. Assim foram para casa, terminando a brincadeira, sem dar o fim normal a ela. No dia seguinte, todos precisavam reunir-se de novo. Amanda foi a última a sair de casa. Quando enfim chegou, contou o que tinha acontecido ao resto do grupo. O clima já não era o mesmo. Todos estavam a esta altura com medo do que estava acontecendo. Parece que o esconde-esconde daquele dia não aconteceria. Os 10 até que tentaram passar aquela noite bem, mas se notava que algo não estava normal. Tanto era que a avó Marlene, uma vizinha muito carinhosa com as crianças, perguntou a Miguel, que era o seu neto, o que realmente havia acontecido. E Miguel não escondeu nada. A avó Marlene respondeu: "Esse é o menino escuro." Ela disse que, de tempos em tempos, ele aparecia na área. Ninguém sabia nada dele, mas que era um menino sem nome, sem casa e sem cara. Ele sempre apareceu, desde os tempos em que a avó Marlene era criança e brincava naquelas ruas. Um misto de medo e aventura toma conta das crianças. Agora havia que decidir o que fazer. Os dias se passaram e os 10 decidiram continuar desfrutando do seu verão. O esconde-esconde precisava voltar a acontecer. O verão ia acabar e com ele as férias. Não podiam deixar que um menino desconhecido e estranho acabara com a brincadeira favorita do grupo. A avó Marlene aconselhou que não tentassem saber quem era. Que o menino era inofensivo, que a única coisa que queria fazer era brincar. E que ainda que os pais não falassem nada a respeito disso, todos no bairro, geração tras geração, tinham brincado com aquele 11º jogador, sem nome, sem casa e sem cara. O 11º é uma das aventuras, das lendas urbanas, dos verões daquele lugarzinho. E você, já brincou com o 11º menino?